Olá, pessoal! Nessa videoaula, o tema será intervalos encaixantes e, ao invés de eu citar o teorema, citar o resultado de intervalos encaixantes, eu vou contar a história. Desde onde? Desde o começo. Então, tudo começou, a matemática, no fundo, nasceu na geometria. Nasceu para, essencialmente, medir distâncias. Medir a altura de algum prédio, algum monumento, baseado em sombras, semelhança de triângulos. Começou por ali. E antes disso, tinha que botar uma noção de distância. O que nós fazemos? Considera uma reta, nesse ponto, como se fosse uma linha, e a gente declarava a distância 1. O que significa ser a distância 1? Bem, na época deles era a distância, por exemplo, a distância o tamanho do antebraço do rei, ou o tamanho do pé até aqui a perna do rei, até o pedaço aqui do rei, altura. Pode ser, sei lá, a distância daqui para o nariz do rei. Você escolhe. Mas baseado que você tem um segmento de tamanho 1, vocês têm um compasso, vocês têm um segmento de tamanho 2. Se vocês têm o segmento de tamanho 2, vocês têm o segmento de tamanho 3. E assim sucessivamente. A ideia que, principalmente na época antiga, era o seguinte: axioma, todo segmento é medível. É isso que a gente vai se basear. Qualquer linha é possível medir. Se eu pegar esse ponto, é um ponto que está entre 1 e 2. E a gente tem como precisar esse ponto. Então, para isso, o que eles precisam? Eles precisavam subdividir esse segmento mais vezes. Uma das ideias para dividir o segmento era o seguinte: considera retas auxiliares, eu quero dividir em 2 pedaços. Pega o compasso, 1, 2. Liga esse segmento até aqui e depois traça uma reta paralela daqui para cá. Opa. Traçando a reta, teorema de Thales, esse está para esse, assim como esse está para esse. Como eu sei a medida desses, eu sei que isso aqui está na metade, então isso aqui é a metade. E esse corresponde, na nossa notação moderna, metade de um segmento, um meio. Se eu quiser dividir em 3 pedaços, por exemplo, eu pego 1, 2, 3. Compasso e meço, daqui até aqui. É um pouquinho reto, mas podia ser inclinado, não é importante o tamanho. Então, daqui eu traço outras paralelas e eu dividi o segmento em 3 pedaços. Esse número aqui era 1 inteiro e 1/3. E aqui era 1 inteiro e 2/3. E assim sucessivamente. Se eu quisesse dividir em 4 ou 5 pedaços, vou seguindo. Na notação moderna, eles conseguiam construir basicamente todos os racionais, e só para manter a lógica aqui, positivos e não nulos. Também que na época o 0 foi o último número a ser descoberto. Só para explicar, vamos botar que a gente está mais ou menos na época de Pitágoras, antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, se não me engano. Os números com essa notação que nós temos foi construído mais ou menos 10 anos depois de Cristo. 10 ou 100, nunca lembro exatamente. Foi bem depois. E essa notação aqui, que é ótima para vários sentidos, Pitágoras não tinha. A escola pitagórica não tinha. O que era 1? Uma bolinha. O que era 2? 2 bolinhas. O que era 2/3?
terça parte de 2 bolinhas. E assim sucessivamente. Então, esses números aqui não existiam, e esses números foi criado, ainda só para lembrar, Pitágoras foi na Grécia. Números cardinais desse jeito que a gente escreve, arábicos, ou indo-arábicos, dependendo do lugar, Índia e Arábia. A Arábia diz que foi a Índia não sei lá o que diz, então... Mas é indo-arábicos esses números. Então, essa anotação. A questão é que na época de Pitágoras, e isso deu um problema, é o seguinte, na cabeça deles, todo número era alguma parte de algum segmento. Ou seja, se eu pegasse um segmento e replicasse ele várias vezes, em algum momento seria inteiro. Ou seja, na época eles acreditavam que só existiam números racionais. E tivemos um problema, fórmula de Pitágoras. Se eu pegar o segmento de tamanho 1, pegar uma reta perpendicular, que eu consigo fazer, pegar o compasso e medir aqui, então esse segmento aqui tem tamanho 1, esse ângulo é 90 graus, então esse tamanho aqui é exatamente o que a gente conhece como raiz de 2, um número cujo quadrado é 2, fórmula de Pitágoras. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado igual a 2. Não sei como, na verdade, não tenho nem ideia como que eles provaram isso. Na época de Pitágoras, um dos discípulos provou que esse número não é racional, destruindo toda a crença que a escola tinha na época de querer descrever o mundo, toda essa história matematicamente, falando que era beleza, que Deus tinha que ser perfeito e não sei o quê, e vamos contando essa história. Só que eles descobriram que esse raiz de 2 é irracional. Um número cujo quadrado é 2. É isso que está dizendo. Ou se preferir, o tamanho de segmento de um quadrado de área 2. O conceito de áreas para eles era muito bem definido. E a questão é que eles provaram que um discípulo provou que esse número era irracional. Não sei como, eu vou agora usar a notação moderna só para vocês verem por quê. Raiz de 2 igual a, vamos supor que seja racional. Eu tenho que chegar a alguma contradição. Então, se eu posso escrever o raiz de 2 como um número racional, eu posso supor que o MDC entre A e B é igual a 1. Se isso aqui acontece, então raiz de 2B é igual a A. Faço a única coisa que eu posso fazer com raiz de 2 decente, elevar ao quadrado. 2B ao quadrado é igual a A ao quadrado. O que implica que A ao quadrado é um número par. Mas se A ao quadrado é par, só tem uma explicação. A é par. E a mesma coisa, se A é par, eu posso escrever A como 2 vezes alguém, onde K é um número também natural. A partir daqui, substituindo, nós temos que 2b ao quadrado é igual a 4k ao quadrado. Daqui nós temos que b ao quadrado é igual a 2k ao quadrado, b ao quadrado é par. Portanto, b é par e, portanto, o MDC entre A e B é maior ou igual a 2. Contradição. E, portanto, esse número é irracional, só que tinha um ponto. Se esse número aqui é raiz de 2, eu tenho um segmento de tamanho raiz de 2 na reta. Deu problema. Por Pitágoras, pela escola pitagórica. Então, bem, de maneira bem dolorosa, tiveram uma crise existencial. Tudo que eles acreditavam era falso. Não tudo, né? Mas boa parte. E o que acontecia, bem, o raiz de 2 aqui, o meu está ruim. É 1,4, tem que estar mais para cá. Então, eles descobriram que o raiz de 2 era irracional. Só para ter uma ideia, essa descoberta custou vida de pessoas. O discípulo que descobriu isso provavelmente morreu. O fanatismo, essas coisas todas, isso acontece. É triste, mas acontece.
Mas, enfim, temos isso. Então, na notação agora nossa um pouco mais moderna, vamos pensar o seguinte. Se eu pegar agora um número qualquer, vamos esquecer esse raiz de 2. Peguei um número qualquer. O que eu vou fazer? Eu sei que esse número, a princípio, é 1, alguma coisa. O que eu faço? Eu pego agora o segmento 1, 2, como a gente trabalha na casa decimal, a gente divide esse intervalo em 10 pedaços. 5, 6, 7, 8, bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bem, tive um pouquinho de azar, mas vou aumentar um pouquinho aqui só para dar 10. Tá bom? Então, esse número aqui que eu escolhi está depois da terceira casa e antes da quarta. Então, esse número, na nossa notação, seria 1,3 alguma coisa. Mas 1,3 quanto? O que a gente vai ter que fazer agora é pegar esse tamanho desse segmento bem pequeno e dividir em 10 pedaços novamente. E vejo entre qual dos dois está. Se tiver entre o segundo segmento e o terceiro segmento, seria 1,32. E assim sucessivamente. E vou dividindo até... Tem dois casos possíveis. Ou uma hora para, ou nunca para. Parou, ótimo, está ali escrito. Não parou, a gente vai continuando ad infinito. O que significa isso? Significa que eu peguei o meu intervalo, que eu vou chamar de I1, como sendo o intervalo 1, 2. O meu I2, ele vai ser o intervalo 1,2, não, 1,3, 1,4. O meu I3, ele vai ser 1,32, 1,33. E assim sucessivamente. Até o IN, que vai ser com um monte de casas decimais. Propriedades dela. Eu tenho que o I1 contém o I2, ou seja, esse intervalo é muito maior, que contém o I3, e assim vai. E o que eu vou fazer é pegar a interseção de todos esses números. Tá bom? Ou seja, estou intersectando. Ou seja, qual é o elemento que está ao mesmo tempo em todos esses intervalos? Existe? Sim ou não? A questão tem que existir. Quem? Exatamente o tamanho desse segmento. Então, essa interseção só pode ser um deles. Mas antes que eu esqueça, vamos botar aqui mais uma coisa que está acontecendo aqui. O tamanho dos intervalos. O tamanho do intervalo I1 é igual a 1. Tá? Quando eu botar módulo desse sentido, é o tamanho. Tá? É o tamanho daqui até aqui. O tamanho do intervalo I2 é 0,1. E o tamanho do intervalo IN é igual a 10 elevado a n menos 1. Opa, 10 elevado a menos n mais 1. E 2, 10 a menos 1. E 3, 10 a menos 2. E 4, 10 a menos 3, assim sucessivamente. O que acontece é que o tamanho, esses intervalos, está indo para 0 quando o n tende a infinito. Então agora eu vou escrever isso na notação que acontece. O que a gente vai pedir é um pouquinho mais geral.
Mas antes de falar mais geral, eu vou voltar aqui e responder uma pergunta. Por que se dividiu em 10 casas? 10 casas por convenção, que a gente usa para usar a base decimal. Nós podíamos, para eu trabalhar, agora eu vou trabalhar aqui no meio, nesse 0,1. Se eu pegasse esse ponto aqui, deixa eu pegar o X11. Então, deixa eu apagar aqui. Deixa eu pegar esse segmento aqui um pouquinho maior e dizer que é 1. Eu resolvesse pegar esse segmento. E eu vou querer trocar minha base decimal por uma base binária. Então, o que eu ia fazer? Primeira coisa, esse número está entre 0 e 1. Então, vai ser 0, alguma coisa. Agora, eu tenho que decidir se essa base aqui vai ser 1 ou 0. Sempre base binária, você tem que escolher, só tem o segmento 0 e 1. Só o número 0 e 1. O que a gente faz? Pega esse intervalo, divide por 2. Eu acho que aqui está bom. Está antes da metade ou depois da metade? Se estiver antes da metade, a gente coloca 0. Se estiver depois da metade, a gente coloca o número 1. Está depois da metade. Então, esse número aqui é 0,1. Tem que decidir a segunda casa. A segunda casa, ou vai estar, pega isso aqui, divide pela metade de novo. Se dividir pela metade, ele está antes ou depois? Está antes. 0. E assim sucessivamente. Divide de novo pela metade. Está antes. 0. Divide de novo pela metade. Está depois. 1. E assim sucessivamente. O que acontece? Esse aqui corresponde a 1 meio. Esse aqui corresponde ao termo 1 sobre 2 ao quadrado. Esse aqui corresponde ao termo 1 sobre 2 ao cubo. Esse corresponde ao termo 1 sobre 2 elevado à quarta. Eu estou dizendo que esse número está depois da metade. Depois que pegar a metade, ele está antes dessa metade. Antes dessa metade. E depois dessa metade. Ou se preferir, esse número com certeza é maior que 1 meio mais 1 sobre 2 à quarta. E assim sucessivamente. Vamos ter uma sequência. Então, o que acontece novamente? Agora, pegamos o I1, no intervalo 0,1. O I2 seria o intervalo, como está depois, 0,5 e 1. O I3 seria agora de 0,5, ele está antes, está na primeira metade, até 0,75. Peguei a metade. O I4, vamos fazer mais uma vez, ele está na... O I4 seria o equivalente a esse aqui. Então, é 0,5 e aí tem que dividir por 2, 0,625. E assim sucessivamente. O IN. Tamanho 1, tamanho meio, tamanho 1 quarto, tamanho 1 oitavo. E vamos embora. Então, primeira coisa, o tamanho de n vai para 0. Segunda, I1 contém I2, contém IN e assim sucessivamente. E a interseção desses INs, aí que é a propriedade de intervalos encaixantes, é exatamente esse número aqui. Vamos chamar esse número agora de x0. É exatamente x0. É o único número que está sempre dentro de todo mundo. Sempre, sim. Esse é a propriedade que a gente usa. Então, só para botar a notação toda, a gente chama isso aqui de A1, B1. Isso aqui a gente chama de A2, B2. A3, B3. Eu tenho que trabalhar com intervalos
fechados aqui. Não pode ser semiaberto, nada disso. A4, B4. E o IN, AN, BN. Se eu pedir que a norma de IN, que é exatamente BN menos AN, eu exijo que isso aqui vai para zero. E o que diz em propriedade de intervalo encaixante? Se isso aqui acontecer, então a interseção de n igual a 1 até infinito, ou algumas vezes pode ser n igual a 0 até infinito, dependendo da notação, de IN, isso aqui é um conjunto unitário, um único ponto. Quem é esse ponto? Bem, a interseção que corresponde geometricamente a algum sentido de distância. Estou falando sempre errando para mais e para menos, e vou diminuindo até chegar no ponto exato. Essa é a propriedade. Significa geometricamente que a reta não tem buracos. E é basicamente equivalente. A reta não ter buracos com a propriedade de intervalos encaixantes. Essa é a propriedade geométrica da reta real. Que não funciona para os números racionais, nem sonhando. Números racionais têm buraco, pego raiz de 2 e faz um zoom nele totalmente. Não ia acontecer nunca. É a propriedade extra que os reais têm, que funciona perfeitamente. A parte, digamos, numérica, em algum sentido. Que os reais têm e qualquer outro racionais, não, inteiros, naturais, que vocês conhecem, não tem. E é isso que eu queria falar dessa propriedade. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.